E finalmente, governo norte-americano apresenta as provas contra o ditador Nicolás Maduro nos Estados Unidos e contra sua esposa também, que será julgada ali. Agora é para valer, pessoal. Eles acabaram de expedir um documento e vão mostrar aquilo que eles vão acusar ali o Maduro e também a sua esposa. E agora é a hora que o Maduro deve abrir o bico para denunciar aí os seus comparsas, né? Inclusive autoridades e presidentes aqui da América do Sul. Você já sabe do que eu estou falando. Nós vamos mostrar tudo isso aqui neste vídeo e ainda nós vamos mostrar também, olha só, parece que o Donald Trump não quer a Maria Corina como presidente ali da Venezuela. Você vai ver isso aqui também nesta matéria em primeira mão, pessoal. Confira aí este julgamento do Maduro nos Estados Unidos e o que os Estados Unidos quer para a Venezuela. Não quer a Maria Corina, quer outro presidente. Veja agora aí. Antes, dá um like neste vídeo aí para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se inscreva no canal totalmente gratuito. Pessoal, Estados Unidos está tomando conta da Venezuela e pode descer sim para o Brasil. Veja a atualização deste caso agora. Governo americano revela acusação contra Maduro e é chocante. Olha aqui comigo. E ó, eu queria muito fazer esse vídeo aqui pra vocês, analisando ali as acusações reais contra o Maduro. Gente, finalmente o ditador Nicolás Maduro ele vai enfrentar todo o peso da justiça americana. E o que eu vou te mostrar agora é algo que acabou de ser revelado pelo Departamento de Justiça e que estava até agora confidencial, como eu vou te mostrar. É a acusação completa dos procuradores contra Maduro. Fica aqui comigo porque só aqui no canal você vai receber a resposta para várias perguntas como: qual é a acusação real contra o Maduro? A prisão dele foi ilegal? E se foi ilegal, isso não vai anular todo o processo contra ele? O Maduro vai ser condenado? Bora então começar aqui diretamente relembrando que Maduro foi capturado pelos Estados Unidos enquanto ele ainda era ditador da Venezuela. Isso causou estranheza, porque pelo direito internacional, chefes de Estado têm imunidade, até mesmo quando existe uma discussão sobre a regularidade das eleições. Tem um precedente lá da França que diz isso. Senão todo Estado que quer ir lá e prender outro vai dizer que existiu uma discussão sobre a regularidade das eleições. Essa é a razão que estaria por trás dessa imunidade aí praticamente absoluta de um chefe de Estado estrangeiro. E aí está justamente o problema inicial. Os Estados Unidos não consideravam Maduro um chefe de Estado. Consideravam ele um fugitivo da justiça americana. Olha aí, ó, praticamente aquelas propagandas lá do faroeste. Lembra? Naqueles filmes que aparecia Wanted, querido, desejado, procurado, né? Nesse caso, procurado, reward, com uma recompensa de 50 milhões de dólares pela cabeça do Maduro. Isso, gente, porque já tinha sido iniciado um processo contra ele em Nova York, no qual Maduro era acusado de ser responsável por toneladas de drogas entrarem nos Estados Unidos todos os anos. O processo criminal nos Estados Unidos ele é um pouco diferente do processo do Brasil. E eu vou te explicar agora o que já aconteceu por lá. Pouco antes do Natal, a promotoria convocou, em tese, aquilo que os americanos chamam de um grande júri, o Grand Jury. Lá nos Estados Unidos, no julgamento dos crimes, antes de se começar um processo criminal contra alguém, primeiro se convoca aí o Grand Jury, que consiste aí num número aí de 16, 23 cidadãos, e a promotoria vai apresentar todas as provas e evidências do crime para que essas pessoas decidam se o Estado tem ou não uma causa provável contra aquela pessoa. Só se tiver uma causa provável que aí vai se dar início a um processo criminal contra aquela pessoa. Ou seja, os promotores apresentam as provas e os cidadãos decidem se o crime foi cometido, provavelmente, né? Se provavelmente foi cometido para dar início ao processo e se aquela pessoa ela pode então ser processada. Em caso positivo, você tem aí o indictment, o indiciamento da pessoa, que no Brasil equivaleria à decisão judicial de recebimento da denúncia, que é apresentada essa denúncia pelo Ministério Público e é recebida pelo juiz, num ato em que o juiz diz se existem provas mínimas aí suficientes para submeter o investigado a um processo. E aí, nesse caso, ele vira réu. Veja então que o indictment americano não tem nada a ver com o nosso indiciamento do Brasil. O nosso indiciamento é outra coisa. É um ato do delegado no final do inquérito, quando ele entende que existiu um crime e que o investigado provavelmente é o autor do crime. Veja então que o indictment, o indiciamento americano, é o começo do processo, que no Brasil equivale a outra coisa que não é o indiciamento pelo delegado. Equivale ao começo do processo criminal, quando o juiz recebe a denúncia do Ministério Público.
Bom, entendido isso, uma coisa que pouca gente entende, e eu aprendi isso lá no ano que eu fiz meu mestrado em Harvard, é que na área federal nos Estados Unidos, que é onde o Maduro está sendo julgado, a promotoria ela tem uma espécie de delegação, de procuração do grand jury ao longo da investigação. Então é a própria promotoria que toma decisões, por exemplo, que são do grand jury. Quando, por exemplo, tem que apresentar uma intimação, uma notificação para que um banco apresente dados bancários, para que uma empresa telefônica apresente dados telefônicos. É o próprio promotor, agindo em delegação do grand jury, que faz o que eles chamam de subpoena, uma intimação. E ela mesma, é a própria promotoria, que apresenta as acusações ali nesse momento de indictment. E pouca gente entende porque isso é uma coisa da tradição, do costume por lá. E eu perguntei para vários professores que patinaram para me explicar isso, a tal da atuação do grand jury na investigação que se dá, na verdade, por meio do procurador dos Estados Unidos na esfera federal. Por isso, gente, olha aqui como que é o indiciamento do Maduro. Você tem aqui, como eu disse antes, que ele estava confidencial, por isso que você vê aqui, ó, sealed, superseding indictment, sealed, confidencial. Você vê que ele foi apresentado lá na District Court, na Corte Distrital de Nova York, do Distrito Sul de Nova York, lá que muita gente importante é julgada. E aí você tem aqui o caso United States of America versus uma série de réus aqui dos venezuelanos acusados aí dos crimes. E aí você tem logo em seguida aqui, eu grifei para vocês, ó, The Grand Jury Charges. O grande júri acusa. Mas aí você vai lá embaixo e você vai entender tudo aquilo que eu tinha explicado para vocês. Olha quem que assina. Não são os jurados que assinam. É o Jay Clayton, que é o US Attorney, ou seja, é o procurador da República dos Estados Unidos, que seria o equivalente do Brasil ao procurador da República. É o advogado lá dos Estados Unidos em nome dos Estados Unidos. É assim que é o indiciamento aqui do Maduro, gente. Então, o grande júri acusa e olha quem que assina. É o procurador dos Estados Unidos. Nessa etapa de acusações, o investigador não participa e o nível para que a acusação seja aceita, para que o processo criminal seja iniciado, é um nível baixo de exigência probatória, como se fosse naquela etapa de recebimento da denúncia de um processo penal aqui no Brasil. Daí que, posteriormente ao indictment, o Maduro foi considerado um fugitivo, visto ele não ter sido encontrado em território americano para responder ao processo. E tudo isso aconteceu em mais absoluto segredo, para não prejudicar nem a investigação, nem uma futura operação militar de captura do Maduro. Tudo isso aconteceu aí, gente, logo antes do Natal. E aí você pode até estar se perguntando aí o seguinte, mas essa captura aí na Venezuela, ela não foi totalmente ilegal? Não tem argumentos contra ela? Não teria sido ela contra as regras do direito internacional? Não é possível, gente, que se a prisão foi ilegal, que o processo seja considerado válido. Ele vai ser considerado ilegal também. É ou não é? Antes de eu te responder isso, eu quero te agradecer por você se inscrever no canal, por curtir o vídeo, por ativar o sininho para receber novas notificações, mas mais do que isso, muito, muito obrigado por você fazer parte dessa comunidade que luta por verdade, justiça e liberdade. Isso significa um mundo para mim ter você aqui. Agora vamos lá. Tem muita gente falando aí que, mas o Maduro ele foi capturado de forma questionável ou ilegal. Isso aí vai anular tudo. O problema desse argumento é que para a justiça americana isso não importa. A jurisdição americana é sobre a pessoa e não sobre a forma como ela foi capturada, gente. Essa é a visão do processo penal americano, é diferente da visão do processo penal brasileiro. E isso lá nos Estados Unidos foi estabelecido lá atrás, ainda em 1886, num precedente aí chamado Kerr versus Illinois. E depois isso ainda foi reiterado, foi confirmado num outro precedente americano famoso, que foi o caso Frisbee versus Collins, lá de 1952. Para a justiça americana, o que importa é que a pessoa tenha sido apresentada para responder às acusações e que o processo criminal lá respeite o devido processo legal. Não importa, então, a forma como a pessoa foi encontrada, foi presa, foi levada até o julgamento. O que importa é que a pessoa vai ter todas as garantias do devido processo legal durante o julgamento, e não na forma da captura. Então sim, gente, independentemente da discussão sobre a prisão do Maduro ser legal ou ser ilegal, se o Maduro deveria ou não ter as prerrogativas do chefe de Estado, independentemente de atender ou não as regras do direito internacional, a expedição lá dos Estados Unidos, a operação militar para a captura do Maduro, independentemente de qualquer coisa dessas, Maduro pode ser julgado, mesmo tendo sido capturado dessa forma. E isso não vai causar anulação do caso, como aconteceria aqui no Brasil. No Brasil seria anulado. Aliás, no Brasil basta a pessoa ser poderosa, né?
né? E os juízes lá, especialmente a Suprema Corte, arranja qualquer razão para derrubar tudo. Bom, mas vamos voltar aqui. E as acusações contra Maduro? Vamos para o começo. Maduro, ele não é o único processado. O processo é contra ele, contra a esposa dele e contra aliados políticos do Maduro, vários deles aí famosos da Venezuela. Você tem aí, por exemplo, o Diosdado Cabello Rondon, que cuida lá do Ministério do Interior. É um dos 5 mais importantes da Venezuela. Você tem a esposa dele, a Cília Flores. Você tem aí várias pessoas importantes sendo acusadas, inclusive aí o Ramon Rodrigues Chacín. Mas e o que a peça diz que eles fizeram? Aí a gente vai dar uma olhadinha lá, ó. Quando você vai ali para o ponto 4 da acusação, é dito que o Maduro ele vem colaborando com organizações criminosas como as Farc, o Cartel de Sinaloa e o Trem de Aragua. E no ponto 18 aqui do indictment, dessas charges, dessas acusações, essa acusação vai ser detalhada, especificada, dizendo que o Maduro cooperou com essas organizações criminosas para despachar cocaína lá da Venezuela para os Estados Unidos. Isso por meio de pontos no Caribe e na América Central, usando lanchas, barcos de pesca, navios e aviões. Aí, no ponto 21, se explica até que o El Chapo, o traficante mais famoso do mundo, tinha relações com a Venezuela, porque ele exportava a cocaína da Colômbia com a proteção das Farc e depois ela entrava na Venezuela debaixo da proteção do Carvajal Barrios, que é um aliado da quadrilha de Maduro, e que era chefe da inteligência militar da Venezuela, e que depois foi preso e se tornou delator nos Estados Unidos, revelando aí tudo sobre o funcionamento da cúpula do crime da Venezuela. Gente, essa quadrilha, ela também vai ser acusada aqui nessa acusação, lá no ponto 35, de possuir e usar armas de fogo para cometer os crimes descritos na acusação, o que demonstra aí a alta periculosidade dos indivíduos que são citados e que justificou a operação militar feita em apoio às forças de segurança pública dos Estados Unidos. As forças do DEA, que foram lá prender o Maduro, foram apoiadas por toda aquela operação dos militares. É bom, gente, esclarecer que o indictment é uma peça jurídica. Essa peça jurídica não avalia aí as qualidades ou defeitos das políticas públicas promovidas pelo governo de Maduro. Ela não é uma peça ideológica. Ela foca basicamente em dizer como as condutas de Maduro são criminosas, por terem atingido os americanos e ponto. Considerando isso e considerando que ele se julgou inocente quando ele compareceu numa audiência perante o juiz americano agora nessa semana, ou seja, considerando que ele ainda não procurou um acordo com a promotoria para reconhecer sua culpa, encerrar o processo, a hipótese mais provável é de que esse processo ainda vai demorar para ser encerrado, mas que tem grandes chances aí de terminar com Maduro na cadeia, condenado. Mas e você, o que você acha, hein? Você acha que o Maduro vai ser julgado culpado ou inocente? A gente ainda vai conversar bastante sobre isso, mas eu quero ouvir a sua opinião aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Pois é, agora nós vamos ver aí o que vai acontecer na Venezuela, porque os Estados Unidos parece que não quer a Maria Corina, pelo menos por enquanto, na frente da Venezuela, e está aceitando a vice-presidente ali da Venezuela, que estava ali, era o vice de Maduro, ele está aceitando ali ela por enquanto. Será que é só um processo de transição? É mais uma estratégia de Donald Trump para controlar aí a Venezuela? Confira aí, quem vai trazer para nós é o André Marcília, que sabe tudo, advogado, doutor de direito, e vai contar para nós o que vai acontecer. Confira aí. Muita gente falando o seguinte: a Corina foi traída pelo Trump. O Trump descartou a Corina e passou a negociar com a vice-presidente da Venezuela, que é apoiadora do Maduro. Veja só, eu vou te explicar o que está por trás disso. Vou te explicar qual é a estratégia do Trump. Eu sou André Marcília, advogado, professor de direito, e peço a vocês que, antes de qualquer coisa, inscrevam-se aqui no canal, deixem também o seu like, porque clicando no joinha, o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante e acaba distribuindo para mais pessoas. O Trump, ele não vai colocar a Corina na presidência. A Corina é respeitada mundialmente como uma opositora ao Maduro, ao chavismo. Todo mundo respeita. Os Estados Unidos também respeitam. O Maduro, o Trump também respeita, né? O Maduro talvez também respeite, porque afinal de contas, o Maduro, ele passou perrengues ali com a Corina. Mas enfim, o fato é o seguinte: se você colocar hoje a Corina no poder,
Alguém acaba com ela em 2 dias. Alguém elimina a Corina em 2 dias. Por quê? Porque não existe hoje, dentro da Venezuela, uma oposição consolidada. Mas existe uma estrutura de apoio ao Maduro consolidada. E aí essa estrutura de apoio ao Maduro eliminaria a Corina rapidamente se ela fosse posta no poder. Se puserem a Corina no poder hoje, os Estados Unidos forem embora amanhã, a Corina não dura, viva. Vocês entendem o que eu quero dizer? E aí alguém dirá, pô, então por que os Estados Unidos não vão lá e acabam com todos os apoiadores do Maduro? Porque aí os Estados Unidos teriam de entrar em guerra contra a Venezuela. Fazer uma ocupação semelhante a fizeram no Afeganistão. E a gente sabe que não dá certo. E não deu certo no Iraque. É difícil, muito difícil. Porque, enfim, é um território diferente, isso vai cansando, tem um desgaste político, um desgaste midiático dentro do próprio Estados Unidos. Eles precisariam aí de apoio e anuência do Congresso dos Estados Unidos. É um troço gigantesco para ser feito. Eles não vão fazer isso. O que eles querem fazer? Eles vão ficar no governo, no poder. Os Estados Unidos vão chegar e falar assim, vou negociar aqui com você que é vice-presidente. Ah, mas você é apoiadora do Maduro. Não interessa. Você está aqui sob minha vigilância e eu vou ficar aqui enquanto você estiver no poder. E aí a pessoa fica lá, sob vigilância dos Estados Unidos, claro, vai estar com medo de demonstrar apoio ao Maduro, então vai fazer tudo direitinho, e enquanto isso a Corina constrói uma oposição. Constrói uma oposição que não foi possível ser construída nessas últimas décadas de ditadura dentro da Venezuela. Vocês percebem? Então é isso. Põe qualquer um no poder, faz um governo de transição sob vigilância dos Estados Unidos, constrói em paralelo uma oposição com a Corina, capitaneada pela Corina, e aí, depois disso tudo construído, põe a Corina no poder e vai embora. Aí os Estados Unidos podem ir embora. E a Corina ficará no poder. E a oposição ficará no poder. Tem condições de se manter no poder. Para isso precisa construir a oposição, precisa reconstruir a democracia, precisa reconstruir eleições livres, etc, etc, etc. Hoje, se coloca a Corina lá, os apoiadores do Maduro, muito mais estruturados do que a oposição, acabam com a Corina. E os Estados Unidos vão fazer o que com isso? Vão perder? Vão reinvadir? Não existe. E aí o Maduro ganha. Óbvio que o Maduro ganharia essa guerra, vamos dizer. Então, a geopolítica não acontece assim. A geopolítica ela acontece aos poucos. O Trump é um negociador, ele entende isso, ele faz política, mas ele faz por intermédio das negociações dele. E ele está enxergando dessa maneira. A Corina vai entrar, mas a Corina não vai entrar agora, porque se entrar agora, tiram ela de lá. É isso. Pois é, pessoal, na verdade, as informações que temos, elas ainda são um pouco embaçadas sobre esse caso todo aí de Maduro. Muitas pessoas falam que é por causa do petróleo que os Estados Unidos está vindo para cima da Venezuela. Outros falam, não, é o narcotráfico que tem afetado de forma muito negativa os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos quer barrar o narcotráfico, principalmente aqui nas Américas, né? A parte latina aqui. Então, pode ser isso. E outros falam que ainda uma terceira opção não seria nem o petróleo, não seria nem o narcotráfico. Seria, sim, o Donald Trump quer que a direita volte nas Américas. Por quê? Para facilitar o comércio com o Brasil, com a Argentina, com o Uruguai, com todas as Américas, porque a China está infiltrando aqui na América. Então, seria uma guerra internacional com a China e para não perder território, os Estados Unidos vêm e joga aqui, faz esse jogo começando pela Venezuela. Se você já jogou aquele jogo War, né, aquele jogo de guerra, de tabuleiro, um jogo de tabuleiro, onde você tem que ir controlando e dominando ali os países, você vai entender o que está acontecendo. Na verdade, pessoal, entre essas 3 opções que eu acabei de citar, eu acredito que é a terceira opção. Por quê? Preste atenção, é um jogo de poder e de domínio mundial. Você tem que entender que o Donald Trump, o Putin, o Xi Jinping, esse pessoal, eles jogam um jogo muito maior do que o próprio país deles. Então, o que acontece é o seguinte, se a esquerda continua alastrando aqui pela América do Sul,
o Donald Trump não tem, não só o Donald Trump, o próprio Estados Unidos, mesmo depois que o Trump sair da presidência, os Estados Unidos não tem lugar, não tem acesso aqui no Brasil. E aí, se ele não tem acesso, outro país vai ocupar esse lugar. E quem? A China, a Rússia, países comunistas. Então é uma guerra muito maior, é uma guerra ideológica, na verdade. E para isso, eles vão dar qualquer tipo de desculpa. Vão colocar que é narcotráfico, que é terrorismo, que é qualquer coisa para poder vir e tomar posse. E o que falou aqui o André Marcília falou muito bem e acho que essa estratégia é uma estratégia inteligente. O Donald Trump, por enquanto, não coloca o país nas mãos de Edmundo Gonzalez e de Maria Corina, justamente porque ainda não está estabilizada ali a situação. É preciso haver uma transição de governo. Então, ele deixa a vice do Maduro ali e pode até ser que ele convoque novas eleições, pessoal. Isso aí pode até acontecer. Mas nós sabemos que na altura do campeonato, se fizer novas eleições, desta vez eleições limpas e auditáveis, ali na Venezuela, coisa que nós não vemos em alguns países por aí, pode ser sim que a Maria Corina ganhe de lavada, né? Se for eleições limpas, né? Assim como aqui no Brasil, pessoal, nós sabemos que, por exemplo, o Jair Bolsonaro, que está ali hospitalizado, caiu ali na PF, né, na Polícia Federal, ele teve uma queda ali à noite e teve um pequeno traumatismo e foi para o hospital. Nós sabemos, se Jair Bolsonaro se recupera de saúde e é liberado por Moraes e pode disputar as eleições normalmente, eleições limpas no Brasil, nós sabemos, pessoal, que a direita tem total condição de ganhar aqui, de voltar no Brasil. Agora, a pergunta que fica é, e com Flávio Bolsonaro, será que é a mesma coisa? O que você acha? Coloque aqui nos comentários. Será que Flávio Bolsonaro consegue bater o Lula tendo o judiciário, tendo a grande mídia nas suas mãos, tendo a máquina do governo, tendo tudo a seu favor? Será que o Flávio Bolsonaro, com a direita toda dividida, a direita está toda dispersa, pessoal. A direita está toda dispersa. Nós acompanhamos aqui diariamente a política e nós temos visto. Prova disso é que mesmo depois de tudo o que aconteceu com Jair Bolsonaro, tornozeleira, prisão domiciliar, agora prisão na PF, tudo isso, você não vê ninguém se manifestando, indo às ruas, fazendo manifestação. Você não vê nenhum político, nenhum senador, deputado do PL, de direita, levantando um movimento, vamos para as ruas, não podemos, vamos fazer vigília na porta do Bolsonaro, lá na porta da PF. Nada disso. Ou seja, isso mostra que a direita está com medo. Com medo de quem? Do ditador da toga. Com medo de repressão. Então, nesse cenário, se não vier uma interferência dos Estados Unidos, de Donald Trump, sobre a direita aqui no Brasil, para ajudar, para fortalecer a direita, de forma nenhuma a direita volta ao poder em 2026, pessoal. Isso é uma questão de lógica. É só pensar. Então, pode ser que o senhor Donald Trump está com um planejamento de, começando pela Venezuela, daqui a pouco classifica a facção terrorista ali, facção criminosa PCC e Comando Vermelho como terroristas. Aí eles têm uma desculpa para poder entrar no Brasil e de repente colocar a ordem aqui, restabelecer a democracia no Brasil. E isso pode acontecer. Alguns cientistas políticos, especialistas falam que o Flávio Bolsonaro lançou a sua pré-candidatura a presidente do Brasil apenas para ocupar um espaço que estava se perdendo, um espaço que estava vazio e de repente estava surgindo um Caiado, governador de Goiás, como pré-candidato, estava surgindo ali um Sérgio Moro, pode ser que surja ali também o Zema de Minas Gerais, um Ratinho Júnior. Como essas figuras já estavam anunciando ali sua pré-candidatura e já formando coligações também, a direita real mesmo, como se diz, a direita pedigree, puro sangue, que é aquela direita que apoia Jair Bolsonaro, que é a do PL, se tratou de lançar alguém. Não, nós precisamos colocar alguém como pré-candidato, ainda não é candidato. Só vai ser candidato após abril de 2026. Então, parece que o Flávio Bolsonaro está ali esquentando o banco ali para alguém mais forte vir depois. Será que seria, então, uma estratégia para, possivelmente, após vir
Tarcísio de Freitas, e aí sim, aí não digo que também poderia bater de frente com o Lula e ganhar no primeiro turno, nada desse tipo, mas tem muito mais força do que o próprio Flávio Bolsonaro. O Tarcísio de Freitas é governador de São Paulo, já trabalha no executivo, aí seria outra coisa. Por quê? O Bolsonaro tem um capital político de seus votos que ele vai tentar jogar tudo para o Flávio Bolsonaro. Só que o Alexandre de Moraes vai fazer de tudo para que Bolsonaro continue preso durante todo esse ano. Aí depois que terminar as eleições, se de repente, né, Deus livre e guarde aí, se o Lula ganhar, aí quando for lá em janeiro que o Lula tomar posse no seu 5º mandato e tal, blá, 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 lá em fevereiro, aí ele resolve colocar o Jair Bolsonaro em prisão domiciliar, porque aí já passou o pleito, já passou tudo. É mais ou menos assim que acontece, pessoal. Então, para que esse jogo não aconteça isso, para que essa novela não se repita, só mesmo uma intervenção dos Estados Unidos aqui no Brasil. Agora, né, vamos ver o que o povo brasileiro há de fazer neste ano. Ano de eleição, ano de Copa do Mundo, e o povo ainda não acordou. Essa que é a questão que fica na minha cabeça. O povo ainda não acordou para o rumo que nós estamos tomando. Pessoal, se inscreve aqui no canal. Se você já está acordado para essas coisas, então se inscreva aqui no canal, totalmente gratuito. Dá um like neste vídeo e estamos juntos.